capítulo de número 1, versículo de número 2, quem achou diga amém. Está escrito: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeiais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel, num saco furado. Louvado seja Deus. Tome assento adorando ao Senhor nessa noite. Queridos, eu quero pregar sobre o tema: nossa prioridade deve ser o Senhor. Nós lemos uma palavra muito forte, palavra essa dita pelo próprio Deus, através do ministério profético de Ageu. Ageu está na classe dos denominados profetas menores. Esta classe contém 12 profetas, que abrange de Oséias a Malaquias. E esses profetas menores, eles profetizaram durante diversos tempos, durante o reinado de Israel e de Judá. Alguns foram direcionados a entregarem profecias ao reino de Israel no norte, e outros foram direcionados por Deus a entregar profecias ao reinado do sul, reino de Judá. E a leitura bíblica que nós fizemos agora narra o ministério do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é conhecido como um dos profetas pós-exílio. Ele é um dos profetas levantados por Deus para profetizar após o exílio que culminou em Jerusalém, a mando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que perdurou até o reinado do rei Dário. Nesse interim, Deus levanta profetas. E quando o exílio acaba, Deus levanta precisamente 3 profetas para profetizar. São esses: Ageu, Zacarias e Malaquias. E o primeiro desses que profetiza após exílio é o profeta Ageu. A Bíblia Sagrada relata que o rei Ciro, o persa, ele autoriza, com base em uma profecia dita por Isaías muito antes do exílio, o rei Ciro autoriza os judeus a retornarem e reconstruírem a cidade de Jerusalém. A Bíblia Sagrada relata que os judeus retornam a Jerusalém e começam a reedificar a cidade, começam a reedificar os muros e começam a reedificar o templo. Ageu é levantado quando o povo de Deus estava reedificando o templo. A Bíblia Sagrada nos dá a informação precisa de que o povo de Deus começa a reconstruir o templo. E eles começam essa reconstrução mais precisamente no ano 736 a.C. A Bíblia diz que eles lançam ali os alicerces do templo e eles vão reedificar o templo de adoração a Deus. E quando eles iniciam a obra, 2 anos depois do fundamento do templo do Senhor está sendo edificado, a Bíblia diz que os samaritanos, que agora estavam ocupando o reinado do norte,
que não fazia mais parte de Israel, não era mais o reino do norte, agora era reinado dos samaritanos. Os samaritanos se levantam em oposição aos judeus que estavam reedificando o templo. E a Bíblia Sagrada vai relatar que aquela oposição samaritana consegue parar a obra de construção do templo. Aquela oposição consegue colocar uma pausa, um stop naquela reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada vai relatar que do ano 734 a.C. até o ano 720 a.C., a construção do templo estava embargada. A construção do templo estava parada. Por 14 anos ali, não era mais reedificado a casa do Senhor. E Deus, vendo a letargia do povo, Deus levanta um profeta para despertar aquela nação. Profeta de Deus, ele é levantado para trazer um despertamento no povo que está letárgico e não fazem nada para o Senhor. Profeta de Deus não é levantado quando tudo está bem. Profeta de Deus é levantado em período de crise, quando tudo está mal. O profeta de Deus, ele é um cirurgião espiritual que quer arrancar o câncer para que o corpo tenha saúde. Louvado seja Deus! A Bíblia Sagrada revela que o profeta Ageu é levantado para profetizar. E ele profetiza no ano 720 a.C. A Bíblia Sagrada nos traz algumas informações preciosas acerca do profeta Ageu. O profeta Ageu, denominado um dos profetas menores, ele tem seu nome citado 2 vezes no livro do sacerdote Esdras e 9 vezes em seu próprio livro denominado Ageu. O profeta Ageu, ele não aparece tanto, porque profeta de verdade não aparece. Quem tem que aparecer é o Deus que usa o profeta. Na nossa geração se dá glória ao profeta de Deus, mas eu aprendo na Bíblia a dar glória ao Deus do profeta, porque profeta é um instrumento, é um vaso, e Deus ele usa quem ele quiser, e a glória não é do profeta, a glória não é do homem, a glória é de Deus. Quando Ageu é levantado, Israel está em crise. Mas que crise, pastor, é essa? Porque o rei havia autorizado os judeus voltarem, reconstruírem a cidade. Eles já estavam em sua pátria. Que crise recaiu sobre eles? Recai uma crise espiritual. Observe que, aos olhos de Deus, a economia pode estar boa, mas Deus não está se importando com a economia. Ele quer saber como está a nossa vida espiritual. Nós observamos na Bíblia Sagrada, 1 Reis 17 e 18, que Acabe foi um dos reis mais prósperos financeiramente, mas espiritualmente foi o pior rei da nação de Israel, e se casou com a pior mulher da Bíblia, que foi Jezabel. Então nem tudo que está prosperando financeiramente está aos olhos de Deus prosperando espiritualmente. O desejo de Deus não é que você prospere só materialmente. O desejo de Deus é que você prospere primeiro na tua vida espiritual, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por 14 anos, a nação de Israel havia parado devido à oposição dos samaritanos. E o que eles fizeram nesses 14 anos? A Bíblia diz, você leu aqui Ageu capítulo 1, versículo 2 e 3. A construção do templo parou.
Então os judeus resolveram edificarem as suas próprias casas, edificarem as suas moradas. E não era com madeira de taipa, eram madeiras estucadas, quer dizer, madeiras finas, caríssimas e resistentes. Eles fazem para eles casa boa, lugar de moradia bom, mas a casa do Senhor estava largada, a casa do Senhor estava abandonada, ninguém queria mais saber. O povo começou tão bem, voltaram lá da Pérsia com toda a agitação para reconstruir o templo, mas na primeira oposição embargaram a obra. É como se eu estivesse vendo um crente novo convertido, que no princípio da sua fé entrega folheto, prega em ônibus, faz culto ao ar livre, vai na boca de fumo evangelizar, entra nos bares falando de Jesus, mas na primeira oposição ele abandona a obra missionária. A palavra de Deus para a tua vida é: Deus tem que continuar sendo a tua prioridade para que a obra não pare. Pastor, qual é o segredo para eu não parar? O segredo é você colocar Deus como prioridade. Os judeus haviam colocado Deus de lado. Mas pastor, pararam só a construção do templo. Exatamente. Quando para-se o local de adoração, Deus é colocado de lado para aquela vida. Eles haviam colocado Deus de lado. Por 14 anos ninguém colocava mais uma pá de areia na construção do templo. Por 14 anos ninguém batia mais nenhum prego para edificar a casa do Senhor. Mas a casa do judeu tinha telhado bom, tinha forro bom, tinha piso bom, tinha coluna boa, era muito bonita, madeira estucada, mas a casa do Senhor estava largada, e por 14 anos perdurou esse descaso com o nome do Senhor, até o dia em que Deus levantou um profeta. Eu vou repetir para tu dar glória: até o dia em que Deus levantou um profeta. E Ageu chega com aquela mensagem bem tranquila: receba a chave, bandeja de ouro, a porta vai se abrir. Não é? Não. Ageu chega e diz assim, oh glória, versículo 5: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Come, mas não se farta. Bebe, mas não se sacia. Recebe o salário num saco furado. Vocês não têm nada. Estão habitando em casas boas, pensando que tem tudo, mas vocês não têm nada. Estão comendo e não estão se saciando. Estão bebendo e não estão se saciando. Estão trabalhando, mas o salário não dá para nada. Vocês pensam que tem tudo, mas não tem nada. Aumenta o retorno, varão. É como se eu estivesse vendo Jesus dizendo para a igreja rica em Laodiceia: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabe que é o miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, na igreja em Laodiceia, o crente mais pobre, se fosse contemporaneizar, o crente mais pobre andava de Hilux. Lá todo mundo tinha bens materiais. Mas quando Jesus olha, a ótica de Jesus não é a nossa. A nossa vê só a aparência. A ótica de Jesus não. Ele vê o interior. Ele vê o coração. Oh glória. Lembra lá de 1 Samuel capítulo 15, quando Samuel olhou Eliabe e falou: pronto, é esse daí, já vou logo ungir, já vou aqui tirar a tampinha do chifre, do azeite e vou derramar. E Deus diz: não, porque eu não escolhi esse daí.
Ei, quando Deus escolhe, o escolhido não precisa nem estar na hora da escolha. Vou repetir porque só o pastor Francisco deu glória. Quando Deus escolhe, o escolhido nem precisa estar na hora da escolha. Ele será chamado. Escolhido não se oferece, ele é chamado. Escolhido não impressiona, ele é chamado. Escolhido não barganha, ele é chamado. Escolhido não compra, ele é chamado. Escolhido não adula, ele é chamado. Escolhido não lisonjeia, ele é chamado. Escolhido não puxa saco, ele é chamado. Escolhido não bajula, ele é chamado. Ageu entrega uma profecia dura para o povo. Pastor, por que o povo comia e não se enchia? Por que o povo bebia e não se saciava? Recebia, mas não tinha nada. Porque deixaram de colocar o Senhor como prioridade. Eu vou te dar uma palavra nessa noite que eu não estou nem aí se tu vai gostar. Ei, olha para mim, eu vou lhe dar uma palavra nessa noite. Eu posso, porque eu não estou recebendo oferta para falar isso. Então eu vou te falar nessa noite essa verdade. Ei, Deus não está preocupado se você está investindo na tua vida. Deus quer saber se você está investindo no reino dele, aleluia. A prioridade não é você mesmo, a prioridade é ele na tua vida. Por que eu não tenho nada, pastor? Porque você está colocando Deus em último plano. E quando não damos prioridade ao Senhor, também deixamos de ser prioridade dele. Quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós também não seremos primeiro lugar na vida eterna de Deus. Então nessa noite, dê prioridade ao Senhor e você se tornará prioridade dele. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O segredo é dar prioridade ao Senhor. Ageu desperta o povo. Ageu não quis pedir um quartinho numa casa rica. Ageu foi lá entregar o que Deus havia mandado. E Ageu desperta o povo, dizendo: é muito bonito a casa de vocês ter porcelanato, e a casa do Senhor está no barro duro. É muito bonito na casa de vocês ter forro de gesso, e a casa do Senhor não tem nem telhado. É muito bonito na casa de vocês ter coluna, e na casa de Deus não tem nem parede levantada. Ei, o profeta traz um despertamento para o povo, aleluia. E o problema não estava no Senhor, o problema estava no povo que não colocou Deus como prioridade. O problema da tua vida vai acabar hoje, porque hoje você coloca Deus como prioridade. Aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus em nosso meio. Uma qualidade do povo judeu de Jerusalém é que eles tiveram humildade e ouviu a palavra de Deus na boca de Ageu. Eles tiveram humildade e falou: rapaz, é verdade, a gente nada e não sai dessa maré. A gente mergulha e não consegue alcançar o fundo. A gente caminha e não chega a lugar nenhum. Ei, tu já percebeu que tem vezes que isso acontece na tua vida? Você faz e não acontece nada. Você investe e não vê resultado nenhum. O resultado não está na terra, o resultado vai vir do céu. Oh glória! Ei, o resultado vai vir do céu. Quando eu leio a oração modelo de Mateus 6:9, eu aprendo que Jesus ensinou os discípulos a orar, dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ei, olha só, o
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro Jesus ensina o segredo para receber a provisão. O segredo não é clamar primeiro pelo pão, o segredo é clamar pelo Pai, porque quem tem o Pai tem o pão, mas nem todo mundo que vai ter o pão vai ter o Pai. Então a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: busca o Pai, que o pão está garantido. Eu vou repetir: busca o Pai, que o pão estará garantido. Aleluia. A Bíblia diz que o povo recebe a palavra, o povo ouve a voz de Deus na boca de Ageu. E a Bíblia Sagrada vai dizer que depois de 14 anos embargada, a obra volta a todo vapor. Depois de 14 anos embargada, a obra ela volta, não por causa do homem, mas por causa de Deus. Não por causa de um sacerdote, mas por causa de um profeta, de um porta-voz do céu. Quantos profetas nós já ouvimos e a nossa vida continuou a mesma coisa. A diferença do falso profeta para o profeta verdadeiro, o profeta de Deus, é que o falso profeta nos adula, mas nada acontece. O profeta de Deus nos confronta, mas alguma coisa diferente acontece. O segredo está no resultado. O falso profeta, ele promete mundos e fundos, mas nada acontece. O profeta de Deus não promete muita coisa, mas tudo que ele disser vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. O povo retoma a construção, o povo retoma a obra que estava parada, e a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Ageu, ele entrega uma profecia diferente. Não é mais de juízo, é de ânimo. Você quer profecia de ânimo nessa noite? Então esteja empenhado na obra de Deus, porque profecia de ânimo só vem para quem está empenhado. Quem está parado sem fazer nada só vai receber profecia de conserto, mas quem está trabalhando na obra de Deus receberá palavra de ânimo nessa noite. A palavra do profeta Ageu para o povo agora era Ageu 2:9. Ei, judeus, vocês estão construindo esse templo aí, não é? Vocês lembram lá do templo de Salomão, que foi o templo que mais teve ouro em toda a história da humanidade. Pois Deus te diz uma palavra agora: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Ei, no templo de Salomão tinha muito ouro, mas nesse aqui vai ter mais glória. Ei, no templo de Salomão tinha muita riqueza de baixo, mas nesse aqui vai ter riqueza do alto. A glória da última casa será maior que a da primeira. Ah, meu Deus! Quando o povo tenta desanimar, Ageu entrega outra palavra da parte de Deus. E qual era a palavra? Ageu 2:8. Assim diz o Senhor: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Pastor, eu não entendi. Deus estava dizendo: olha, não se preocupe se vai faltar material na construção, porque todo ouro e toda a prata é minha, aleluia.
Ei, Deus está falando, crente incrédulo, ouve nessa noite. Deus está te dizendo: não te preocupa, eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da provisão, eu sou Jeová Jiré, o Deus da provisão. Meu Jesus, pastor, está sendo muito humilhante morar de favor, está sendo muito humilhante ficar juntando moeda para pagar o aluguel, está sendo muito humilhante recarregar cartão para pegar ônibus, está sendo muito humilhante pedir carona para os outros. Ei, Deus te diz nessa noite: eu sou a tua provisão, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Se coloca de pé nessa noite. Meu Deus, irmãos, isso aqui é muito sério. Nós precisamos ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Eu sei que você tem feito muitas coisas para a sua família, para o seu patrão, até para o seu pastor. Mas a pergunta nessa noite: o que você tem feito para Deus? Quantas horas do teu dia você tem dedicado a Deus em intimidade? Quantos capítulos da Bíblia? Tem crente que não lê nenhum versículo por dia. Eu conheço muitos assim. Não lê, irmãos, pastor Paulo, nem João 11:35, que está escrito Jesus chorou. Tem crente que não lê nem esse versículo sequer, de 2 palavras. Aí lê quando vem no culto, que aí tem que abrir a leitura, é obrigado. Mas tem crente que não lê. E não tem desculpa, tem Bíblia até no aplicativo hoje. Então nessa noite, a palavra de Deus para a tua vida: coloque o Senhor como prioridade na sua vida, e você vai ver a provisão de Deus na tua história. Dê o teu melhor, glória a Deus nessa noite.